Movimento Tenentista! O tenentismo foi o nome dado a uma série de movimentos políticos sociais ocorridos entre 1922 e 1935, os quais foram organizados pelas Forças Armadas, especialmente do Exército Brasileiro, porém, contando também com o apoio dos civis. Foi uma resposta aos problemas políticos, econômicos e sociais do país. Na época em que a direção vigente era do café com leite, onde os candidatos à presidência eram eleitos sempre de partidos de Minas Gerais ou de São Paulo, este se mostrava o maior centro econômico do país, devido à produção cafeeira, enquanto aquele, por sua vez, possuía a maior população eleitoral. Assim, a administração do país durante a República Velha girou em torno dos interesses dos grandes latifundiários, visto a maior parte da economia brasileira da época provinha da agricultura e da pecuária, já que as indústrias ainda estavam começando a se estabelecer. Tal cenário se garantia também pela forma de eleição. O direito ao voto era muito limitado na época. Apenas votavam homens maiores de idade, alfabetizados e que não fossem soldados ou clérigos. O voto, além de tudo, era aberto, facilitando muito a manipulação e fazendo os coronéis controlarem as eleições com seus currais eleitorais. No âmbito político, foi marcante o domínio das oligarquias locais. Com o federalismo defendido na Constituição de 1891, garantiu-se autonomia aos estados. Tal aspecto levou o presidente da República, Campos Salles, a conceber o termo político de estados, uma teia de relações políticas. Por meio da degola, a comissão de verificação eliminava candidatos não ligados às oligarquias. Essas davam liberdade de ação aos coronéis, que para manter a política vigente da época, faziam com que seu curral eleitoral votasse nos candidatos de Minas ou de São Paulo para o governo estadual e central. Além desses aspectos, os altos índices de empreguismo, de nepotismo, fraude eleitoral e desvios de verba contribuíram para que as revoltas eclodissem. Influenciados pelos anseios políticos das populações urbanas, os militares envolvidos se mostraram favoráveis às tendências políticas republicanas liberais. Exigiam que o processo eleitoral fosse feito com o uso do voto secreto e criticavam os episódios de corrupção. Além disso, eram favoráveis à liberdade do meio de comunicação. Entretanto, todo esse discurso liberal e moralizador também convivia com a opinião de alguns oficiais que defendiam a presença de um poder centralizado e comprometido com mal definidas necessidades da nação brasileira. De forma geral, o movimento tenentista é considerado elitizado, na medida que considera que apenas o exército poderia eliminar os vícios da república e dotar o país de uma estrutura política e administrativa moderna. Mesmo que estes tivessem um padrão de vida semelhante ao da classe média, que teve seu crescimento acentuado principalmente após a Primeira Guerra Mundial, e em parte refletissem os mesmos descontentamentos, os tenentes não poderiam ser considerados representantes de tal camada. Isso porque não pretendia organizá-la, além de que possuíam um espírito de corpo com características peculiares e de seus próprios interesses. Assim, o tenentismo, como ganhou também o apoio de diversos setores da sociedade civil, não teve uma ideologia única, impedindo o aparecimento de uma liderança central. Por tal motivo, o movimento falhou, não conseguiu produzir resultados imediatos na estrutura do país, porém, mantiveram viva a revolta contra o poder das oligarquias, preparando o caminho para a Revolução de 30, que viria para mudar de verdade a configuração do poder no país. Revolta dos 18 do Forte. A Revolta dos 18 do Forte Copacabana é considerada o primeiro movimento tenentista. O levante ocorreu em julho de 1922, no Rio de Janeiro, capital federal na época. O objetivo era buscar a queda da República Velha, cujas características oligárquicas se opunham ao ideal democrático vislumbrado por setores das Forças Armadas, principalmente os de baixa patente, tenentes, sargentos, soldados, etc. A classe média e a operária sofriam com a carestia, consequência da política de valorização do café, que desvalorizou a moeda nacional para facilitar as exportações, assegurando os lucros do setor. A queda nas exportações levou o governo a ter sucessivas desvalorizações, aumentando o custo de vida e agravando as condições das camadas mais pobres.
Greves agitavam as grandes cidades do país, mostrando o grande descontentamento com a situação. Nas eleições de 1922, para concorrer contra o candidato governista Arthur Bernardes, foi lançada a Reação Republicana, com a candidatura do Nilo Peçanha. Detentor da máquina pública, Bernardes venceu, porém, a oposição denunciou fraudes. Durante o período, cartas ofensivas ao exército e ao marechal Hermes da Fonseca, supostamente assinadas pelo candidato Arthur Bernardes, tornaram-se públicas. Isso resultou em discussões que culminaram no fechamento do clube militar e na prisão do marechal Hermes da Fonseca. Na madrugada de 5 de julho, tal crise culminou com uma série de levantes militares. Levantaram-se o Forte de Copacabana e a Escola Militar. O movimento foi comandado pelos tenentes, uma vez que a maior parte da alta oficialidade se recusou a participar do levante. O forte sofreu bombardeios da fortaleza de Santa Cruz da Barra, mas os 301 revolucionários mantiveram-se firmes. Euclides Hermes e o tenente Siqueira Campos sugeriram que desistissem da luta aqueles que quisessem. Apenas 29 decidiram continuar. Ante a impossibilidade de prosseguir no movimento, os revoltosos que permaneciam firmes na decisão de não se renderem abandonaram o forte e marcharam de encontro às forças legalistas. Conhecido como os 18 do Forte, os participantes de tal caminhada, entre eles 17 militares e um civil, travaram tiroteio com as forças legais, mas foram derrotados. Em 15 de novembro de 1922, Arthur Bernardes assumiu a presidência da República sob o estado de sítio, decretado por ocasião do levante. Revolução Paulista de 1924. Também conhecida como Revolução Esquecida, Revolução Isidoro, ou Segunda 5 de Julho, foi a segunda revolta tenentista e o maior conflito bélico da cidade de São Paulo. Foi motivada pelo descontentamento dos militares com a crise econômica e a concentração de poderes das oligarquias. No 5 de julho de 1924, cerca de 1.000 homens, comandados pelo general Isidoro Dias Lopes, se espalharam pela cidade em locais estratégicos com o intuito de depor Arthur Bernardes da presidência da República. Os militares permaneceram 23 dias forçando o presidente do Estado, Carlos de Campos, a fugir para o bairro Penha, zona leste paulista. Houve inclusive um ataque ao prédio da sede do governo estadual. A ideia era que o vice-presidente do Estado, Coronel Fernandes Prestes de Albuquerque, assumisse o poder. No interior do estado de São Paulo, aconteceram rebeliões em várias cidades, com tomadas de prefeituras. Sem apoio popular, a revolta enfraqueceu. Outro problema foi a falta de um projeto de poder específico, além de não conseguir lidar com a superioridade bélica das forças do governo, que bombardeava São Paulo, em especial bairros operários e de classe média. Os tenentistas viram-se obrigados a deslocar a revolta e foram para Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, onde encontraram o exército legalista, fiel ao governo de Arthur Bernardes. Foi planejado então um ataque em Três Lagoas, porém esta foi a maior derrota da revolta. 1/3 das tropas de Isidoro morreu, feriu-se gravemente ou foi capturada. Vencidos, os revoltos marcharam, então, rumo ao sul do Brasil. Uniram-se aos oficiais gaúchos comandados por Luiz Carlos Prestes, no que veio a ser o maior feito guerrilheiro no Brasil até então, a Coluna Prestes. O saldo final aponta a morte de 1.000 pessoas e 4.000 feridos. A Comuna de Manaus. A Comuna de Manaus foi um movimento tenentista que ocorreu no Amazonas em 1924. Durante o mandato do presidente Arthur Bernardes. A rebelião foi conduzida por militares em Manaus, no momento situado num quadro geral de movimentos de mesma natureza que estavam ocorrendo pelo país, com o intuito de protestar contra o abuso de poder por parte dos civis que constituíam as oligarquias, deste modo defendendo uma reforma política e até educacional do país. Esta era a terceira revolta, liderada pelo tenente Alfredo Augusto Ribeiro Júnior. Em Manaus, o principal nome oligárquico era de César do Rego Monteiro, governador do estado, ao redor do qual a oligarquia se reunia. O estado do Amazonas já estava em uma certa crise política por desavenças entre o seu novo governador e o governo federal, dificultando a utilização de empréstimos do governo para arcar com a crise econômica dentro do estado, relacionada à queda abrupta do preço da borracha no mercado internacional a partir da crise de 29 nos Estados Unidos. O povo, muito dependente do ciclo da borracha, passava fome e havia muito desemprego.
Os empréstimos que o Estado conseguia para tentar suprir essa necessidade eram escassos e traziam dívidas imensas. A rebelião iniciou-se na capital, com a tomada da sede do governo, o Palácio Rio Negro, cujo governador que estava em exercício, Turiano Meira, fugiu. César estava na Europa. Foram tomadas também as estações de telégrafos e telefônicas, isolando a cidade, declarando instituída a Comuna de Manaus. Devido à grande crise pela qual o povo passava, os civis apoiaram as tropas rebeldes durante seu percurso, que logo se estendeu a Alenquer, Santarém e a região de Óbidos, no Pará, onde se concentraram as operações militares, dada a posição estratégica da cidade, assim como o forte presente nela. O alvo dessa expansão era chegar até Belém, onde as guarnições buscavam se unir, mas imprevistos impossibilitaram o encontro, e portanto as tropas ficaram restritas à região de Óbidos. Conseguiram manter o poder por mais de um mês, durante o qual guardaram as passagens fluviais pelo rio Amazonas e se autodeclararam governadores, até que, no dia 28 de agosto de 1924, as tropas do Destacamento do Norte, comandadas pelo general João de Deus M. Barreto, abafaram o movimento violentamente. Este mesmo general já havia participado na repressão da revolta do Forte de Copacabana em 1922. João de Deus ameaçou bombardear a cidade, e os rebeldes resolveram se entregar para evitar novas mortes. Ribeiro Júnior foi condenado a 1 ano e 4 meses de prisão. Coluna Prestes. A Coluna Miguel Costa Prestes, ou somente Coluna Prestes, foi um movimento político liderado pelos militares. Teve início em 1925 e se desfez por volta de 1927. As principais causas da rebelião eram o jeito de como o Brasil estava sendo governado. Na época, com a muita falta de democracia, fraudes eleitorais, concentração do poder político nas mãos da elite agrária e da exploração das camadas mais pobres pelos coronéis. Tal movimento contou com lideranças das mais diversas correntes políticas, tendo a maior parte composta por capitães e tenentes da classe média, da onde originou-se o ideal do soldado cidadão. A Coluna Prestes tinha alguns objetivos, e eram eles: percorrer parte do território brasileiro, principalmente no interior, onde a informação era difícil de se conseguir, apoiando a população a se rebelar contra o governo e contra as elites agrárias. Implantar o voto secreto e um ensino fundamental obrigatório, além de acabar com a miséria e com a injustiça social no Brasil. Os combatentes contra o governo, liderados por Miguel Costa, tiveram início no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ganharam enorme força, chegando a obrigar a fuga de milhares de pessoas da capital. Contudo, a superioridade das tropas oficiais contrapôs-se à manifestação dos militares. Os revoltosos resolveram empreender novos focos de resistência no Paraná. Nesse meio tempo, Juarez Tavora e João Alberto, manifestantes paulistas, partiram para o Rio Grande do Sul a fim de auxiliar nos preparativos de uma nova revolta militar a ser consumada no 1º Batalhão Ferroviário, na cidade de Santo Angelo. Essa era liderada por Luiz Carlos Prestes. Ele e Miguel Costa combinaram de se encontrar em Foz do Iguaçu, onde começaram uma caminhada de mais de 25 mil quilômetros, com 2.500 homens. Eles levaram 2 anos e meio para atravessar 11 estados brasileiros. Nas cidades por onde passavam, a Coluna Prestes despertava o apoio da população e a atenção dos coronéis, que também eram alvos de críticas do movimento. Sempre vigiados por soldados do governo, os revoltosos evitavam confrontos diretos com as tropas, por meio de táticas de guerrilha. Entre suas primeiras ações, a nova coluna decidiu organizar um destacamento comandado por Isidoro Dias Lopes, que iria liderar os militares do Sul. Travaram violentos conflitos que os obrigaram a irem à região do Nordeste. A coluna partiu para a Bahia, mas retornou ao Centro-Oeste até chegar ao Mato Grosso, onde os líderes tinham como opção lutar até o fim ou partir para o exílio. Parte da coluna se exilou no Paraguai. O movimento terminou na Bolívia, com o desmanche dos homens que perpetuavam o movimento. Mesmo não tendo resultados esperados, esse movimento foi importante para balançar as bases do sistema oligárquico e prepará-lo para a Revolução de 1930. Luiz Carlos Prestes tornou-se o ícone dessa marcha, ficando conhecido como o Cavaleiro da Esperança. Ele não foi o único líder da coluna. Quem tomou a frente do percurso foi Miguel Costa, mas Prestes era o idealizador, aquele que alimentava o sentimento da liberdade política, voto secreto e justiça social. O movimento tenentista em si só teve seu fim na metade da década de 1960, quando os comandantes militares do golpe de 64 morreram. Entre eles estão Cordeiro de Farlas, Ernesto Geisel, Eduardo Gomes, Castelo Branco, Médici, Juraci Magalhães e Juarez Tavora.